O devocional de hoje vai ser em Colossenses, no seu capítulo 4. Essa aqui é a pena da minha calopsita, que é dessa cor cinzinha. Eu gosto de usar todas as peninhas que caiu junto, e eu gosto de usar como marcar Bíblia, né? Eu acho muito bonitinho. Depois ela vai se desgastando e eu vou trocando. E vai ser em Colossenses, no seu capítulo 4, no seu versículo 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, quando a gente vê essa passagem em Colossenses, são instruções e vem falando do seu falar, que seja palavras agradáveis e temperada com sal. E a gente vê que Jesus fala sobre o sal, que o sal, se ele for insípido, se ele não salgar, de nada ele presta, só para ser jogado e pisado. Então a nossa palavra, ela tem que ser luz, como Jesus falou, temos que ser a luz e ser o sal da terra, com palavras doces, amáveis, com palavras que venham da parte de Deus, como se as nossas palavras não fossem nossas, mas a gente usasse a palavra de Deus. E para ilustrar isso melhor, lá em Isaías, deixa eu botar a pena aqui de novo. Lá em Isaías, no seu capítulo 58, no seu versículo 9, está escrito assim, vamos acompanhar. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. A falsidade do falar, e olha, o dedo acusador, o dedo que acusa, e o jugo opressor, aquela pessoa que julga de uma forma a oprimir a outra, opressor. E se você eliminar isso do seu meio, aqui estamos falando sobre o verdadeiro jejum. Depois, se você puder ler esse capítulo, é muito, mas muito importante, que fala em Isaías, no seu capítulo 58, o verdadeiro jejum. E aqui eu tô só falando um versículo que mostra que realmente, para que o Senhor, ele possa responder quando você gritar por socorro. E a gente viu no devocional passado sobre isso, sobre o socorro, e vem meio que acoplado, né, a isso, né, aquele versículo de Salmos e o versículo aqui de Isaías 58. E aí você gritará por socorro e ele dirá, o Senhor Deus dirá: aqui estou. Ele lhe responderá, mas só lhe responderá se você, olha só, se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Muitas vezes as pessoas, elas falam com falsidade, falam mas com outras intenções, vendo meio o seu benefício e a sua importância em falar de uma forma, mas é a falsidade ali implantada. E existe, né, o juízo que oprime, e esse dedo, o dedo que acusa. E aí vem falando, é muito importante todo esse capítulo
mas eu vou dar ênfase também a só esses 2 versículos e o versículo 13. De novo aqui, ó, se você vigiar seus pés, se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado. Estamos falando sobre o jejum, porque o jejum era feito no sábado. Então, ó, se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, que é o sábado que eles guardavam, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir, olha só, de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser. E olha só a última frase desse capítulo: foca e de falar, olha, futilidades. A última frase deste versículo quer dizer, né, de falar futilidades. Vem aqui de novo a importância das palavras, a importância de sabermos como usar as palavras. Mas olha só o que chama mais atenção: não fazer o que bem quiser. Deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser. Então você não pode fazer nada do que você quer, o seu próprio quiser. E depois a última frase: e de falar futilidades. Porque se a gente usar nossas palavras, Deus não se agrada, porque Deus, ele quer que tornamos todos os dias isso, o sábado do Senhor. Não só o sábado, ele quer que toda a nossa vida seja, a gente possa chamar, ó, se você chamar delícia o sábado, toda a nossa vida, não só o sábado ser o santo dia do Senhor, mas todos os dias. Todos os dias a gente fazer não o que a gente quer, mas o que Deus quer. Não seguir o nosso caminho, mas seguir o caminho que Deus quer. Não fazer o que a gente bem quiser, ó, mas fazer o que Deus quer. Não falar não usar as nossas palavras, mas usar as palavras do Senhor. E como que a gente sabe quais são as palavras do Senhor? Lendo a palavra. Por isso que aqui eles perguntaram, ó, por que jejuamos, dizem, e não o vês? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de quê? Olha só, vou até fazer aqui, ó, do agrado de vocês. E aí, aqui, ó, e ainda explora os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. E o último versículo desse capítulo é o versículo 14, ó. Se você fizer como está escrito, como manda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como se fosse uma receita de bolo a ser seguida, ó, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Quem fala isso? É o Senhor quem está falando. Então, a importância disso. Vamos lá, voltar onde que estava a peninha. Então, aqui em Colossenses, no seu capítulo 4, vem dizendo isso: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Não seja suas palavras como você quer, mas como Deus assim deseja.